Olá, o Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos na agricultura. São inúmeros casos já relatados de intoxicação pelos agrotóxicos do ser humano, tanto dos produtores como também dos consumidores de alimentos. Agora, existe um nível de intoxicação que é pouco visto, pouco conhecido do grande público, que é a intoxicação dos polinizadores. Esse é o tema de hoje do programa Cidadania e nós conversamos com Karina Chan. Ela é analista ambiental do IBAMA e, desde 2012, estuda ferramentas para medir o impacto dos agrotóxicos nos polinizadores. Não é isso, Karina? Isso. Explica para a gente qual é o papel dos polinizadores. O que são os polinizadores? Bom, primeiro, obrigada, por estarmos aqui falando desse tema, que eu particularmente gosto bastante. Bom, os polinizadores, eles são essenciais, na verdade, para a nossa sobrevivência, eles são essenciais para a conservação dos ambientes naturais, porque eles realizam a polinização, que é a forma como as plantas se reproduzem, de forma sexuada. Então, polinizadores podem ser vários animais, são polinizadores, mamíferos, aves, e tem o caso de alguns répteis, mas o principal grupo que faz esse papel são as abelhas. Por quê? Porque as abelhas, para a sobrevivência delas, elas precisam de néctar e pólen, que são oferecidos pelas plantas, Então, ao procurarem alimento, elas acabam fazendo esse trabalho, de levarem o gameta de uma planta para outra. Enquanto ela está coletando néctar, o pólen das plantas gruda nela, ela transporta esse pólen para uma outra planta e então a planta é fecundada, é produzida semente e essa semente é dispersa e é assim que o ambiente vai se mantendo. Karina, deixa eu aproveitar a sua deixa e nós vamos, enquanto a entrevista continua, nós vamos ver aqui atrás umas imagens que fizemos. Aqui no Distrito Federal visitamos uma unidade de produção de lixia, onde eles estavam justamente tentando melhorar a produção com o uso de abelhas. Muito legal. Então, eles montaram 4 caixas dessas, 4 colmeias, na tentativa de, são cerca de 3.000 pés de lixia lá nessa propriedade, para ver se consegue aumentar a produção exatamente na linha do que você estava explicando. Isso, algumas plantas que nós usamos na nossa alimentação, principalmente frutas, mas não somente frutas, várias plantas, algumas dependem realmente da polinização, então é necessário que tenha o polinizador para que o fruto seja produzido, sem o polinizador não produz, um exemplo é o maracujá. O maracujá é dependente de polinização e é uma abelha específica que faz a polinização do maracujá. E outras plantas não dependem, mas elas se beneficiam desse serviço. Então, por exemplo, você tem frutos de melhor qualidade, mais bonitos, mais vistosos, se houve a ação de um polinizador ali. E grandes culturas também, não somente as culturas que a gente se alimenta diretamente delas, mas grandes culturas como soja, como algodão, também algumas pesquisas indicam que ela também pode ter um aumento de produção, um incremento significativo na produção quando há a presença de polinizadores ali. E as abelhas são os principais polinizadores? Isso, elas são as principais polinizadoras justamente por essa característica, delas precisarem de pólen e de néctar para a sua alimentação. Diferente de outros insetos, por exemplo, borboletas, besouros, mariposas também são polinizadores, mas não tem essa dependência do néctar e do pólen como as abelhas têm. Então, desse grupo todo de polinizadores, realmente as abelhas são as principais polinizadoras. E aí, quando eu falo em abelhas, eu estou falando de várias espécies, não apenas essa que aparece aqui no vídeo, que é a mais conhecida, que é a Apis mellifera, é essa que produz mel e que ferroa, por isso que as pessoas precisam usar essa roupa especial, porque ela realmente é muito agressiva. Essa é uma espécie que não é nativa do Brasil, ela é a espécie que nós temos aqui, a gente chama de Apis mellifera africanizada, que ela é um híbrido, ela é um cruzamento da abelha europeia com uma abelha africana. Então, isso trouxe vantagens, mas trouxe
a principal desvantagem que é essa dela ser muito agressiva, mas ela é mais resistente, ela produz uma quantidade muito grande de mel e ela é também a principal polinizadora que nós temos aqui. Em alguns levantamentos que a gente fez, sempre a Apis mellifera é a mais abundante, é a que está presente. Às vezes, na competição com outras abelhas, ela é mais eficiente, mas ela não é nativa, ela não é nossa, né? Embora seja bastante abundante. Agora, Karina, você me disse que desde 2012 vocês desenvolvem ferramentas para medir o impacto dos agrotóxicos nesses polinizadores, em particular as abelhas, não é? Isso. E o que é possível afirmar já diante do que vocês conseguiram levantar? Bom, a gente, como você falou, né, o Brasil utiliza muito o agrotóxico, até pela nossa característica aqui, né, de ser um país tropical, de ter uma pressão de pragas realmente muito grande. Então, a gente faz muito uso de inseticida. E o inseticida mata os insetos, né? E a abelha é um inseto, ela é um artrópode. Então, tem vários tipos de efeitos que podem acontecer. O que chamou a nossa atenção para esse problema, na verdade, foi a quantidade muito grande de apiários inteiros morrendo. Né? Então, a gente começou a ver muitas notícias, começamos a receber algumas denúncias de casos onde o apiário inteiro morria. Né? Em algum lugar em particular do Brasil, algum estado? Especificamente em São Paulo, mas a gente não sabe se isso acontece só em São Paulo ou se é em São Paulo que tem uma forma melhor de registrar essa informação. Mas os primeiros casos que chamaram a nossa atenção realmente estavam muito concentrados no estado de São Paulo. E também muito associados a regiões de cana ou de laranja. Então, foi aí que a gente começou a investigar um pouco mais isso, porque quando o apiário morre assim todo de uma vez, isso é um sintoma clássico de intoxicação por agrotóxico, né? É aquele efeito que a gente chama, o efeito agudo, é a morte. Elas morrem assim que entram em contato. Mas a gente sabe que não é só esse efeito que nos preocupa. Esse é o que aparece, né? Porque ele, o apiário é dizimado, por exemplo, então chama atenção. Mas a gente tem outros efeitos que eles não matam, podem não matar, né? A colônia, as abelhas, mas eles podem ter uma ação ao longo do tempo e impactar, por exemplo, na reprodução desses animais ou impactar na coleta de alimento, no serviço de polinização. Exatamente. Você pode ter um declínio desse serviço, porque a abelha pode ficar desorientada e não conseguir fazer, né, a polinização direito. Então, foi isso que a gente começou a estudar e é nisso que a gente está trabalhando, em ferramentas para avaliar esse tipo de efeito. Tanto os agudos, que são esses, né, de mortalidade, quanto esses de mais longo prazo, que na verdade são os que mais nos preocupam, porque os efeitos que a gente consegue ver são nas abelhas manejadas. Então, por exemplo, você tem um apiário, o apiário morreu. Ok, você vai investigar para ver o que aconteceu. Mas isso é um indício de que na natureza também deve estar acontecendo a mesma coisa, né? Então, as abelhas que estavam ali na região próxima, no fragmento de vegetação próximo, provavelmente também morreram, se foi um caso nesse, né, de intoxicação por agrotóxico. Só que essa não tem como contar, não tem, às vezes, como avaliar, não tem ninguém lá vendo, né? Morreram tantas mil abelhas. Quando morre o apiário, você tem esse número. E as abelhas nativas que estão nos fragmentos de vegetação, a gente não tem esse número, né? Quer dizer, então, esse impacto na cadeia produtiva, digamos, da agricultura, é também uma face do problema, mas existe um outro lado que é a própria biodiversidade. Exatamente, esses polinizadores, eles atuam não apenas na agricultura, na produção de frutas, né? Exatamente, e justamente é aí que está o nosso enfoque maior. Eles são essenciais também para que a gente tenha conservação da vegetação natural, né? Além do impacto econômico, por exemplo, vamos pegar uma cultura que seja dependente e não tem polinizador, essa cultura não vai produzir mais. Por exemplo, então, tem alguma cultura que você falou maracujá, no caso o maracujá de frutas, é uma dependente, aí culturas que se beneficiam. Nós temos o morango, temos o café, temos o algodão, que eu falei, né? A questão da fibra do algodão, fica uma fibra de melhor qualidade. Cacau? O cacau não é polinizado por abelhas, ele é polinizado por moscas, né? Mas que também são afetadas que também são afetados, exatamente, que também são afetados por esses produtos. O que mais que eu posso falar de culturas? A gente tem laranja, limão. Melão é dependente, melão também é um caso de dependência, lá precisa ter o polinizador. Melão, melancia, deixa eu lembrar mais alguns.
de cabeça agora, eu não vou me lembrar de todos. Agora, nesse caso do impacto na biodiversidade, né, nas espécies nativas, é mais difícil de medir o que está acontecendo, né? Imagina. Exato, a gente precisa de mais pesquisa nesse ponto. Mas existem ferramentas, vocês já estão, digamos, tentando medir isso? Sim, existem. A gente está até trabalhando agora numa chamada pública para realmente chamar projetos que nos ajudem a quantificar isso. Porque muito se fala, tem o declínio, tem o declínio. Realmente, os países europeus e os Estados Unidos, eles têm isso já, eles monitoram isso já há muito tempo. Então, eles claramente conseguem ver um declínio, né, do número de polinizadores para o que nós temos atualmente. E aí, há uma tendência realmente só de diminuição. Europa também. Aqui no Brasil, a gente não tem, né, dados suficientes para poder fazer, por exemplo, esse histórico e verificar se realmente a gente está tendo um declínio. A gente tem indícios de que sim, mas a gente não tem números para quantificar. Então, a gente realmente precisa de mais pesquisa, a gente precisa de monitoramento de longo prazo para conseguir acompanhar e ver realmente em termos numéricos, né, o que está acontecendo. Mas a gente acredita que pela quantidade de ocorrências que a gente teve, onde, né, apiários inteiros foram perdidos, que a gente perdeu bastante aí nesses últimos anos, né, de 2000, a gente está acompanhando isso de 2009 para cá, com mais afinco de 2010, 2012 para cá. Então, a gente estima, né, que a gente perdeu bastante e pode ser que a gente tenha perdido polinizadores ou abelhas que a gente nem identificou ainda, nem conhece ainda, né, porque principalmente aqui, por exemplo, aqui no Cerrado, a gente tem uma riqueza muito grande de espécies, uma biodiversidade muito grande de abelhas, nem todas são abelhas sociais, porque, por exemplo, a Apis mellifera, que é essa que estava aparecendo no vídeo, ela é uma abelha social, então ela vive em colônias, né, e aí cada abelha dentro da colônia tem um papel específico. Você tem as abelhas que vão só coletar alimentos, você tem as abelhas que vão só cuidar das crias, que vão fazer a limpeza da colônia, é realmente uma vida ali em sociedade, né? Mas na natureza, muitos polinizadores são espécies solitárias, então elas não vivem em colônias. E a gente também acredita que o impacto nessas espécies é pior, porque a espécie social ela ainda tem uma possibilidade maior de se recuperar. E o polinizador solitário não, porque o solitário é só ele sozinho faz o alimento, ele que monta o ninho, ele cuida das crias. Então, quando você tem a perda de um polinizador solitário, acabou, né? Acabou aquele polinizador. Então, o Cerrado é um ambiente muito rico nessas espécies e a gente, nos levantamentos que a gente fez, muitas culturas são polinizadas ou têm a participação de polinizadores solitários e que podem já ter sido impactados, enfim, podem até ter desaparecido, a gente nem chegou ainda a conhecê-los, a quantificá-los, a conhecer a biologia desses animais. Agora, ao mesmo tempo que vocês desenvolvem ferramentas para medir esse impacto, não é? Vocês também têm, digamos, sugestões do que pode ser feito para minimizar esse problema, não é? Sim, bom, uma das grandes coisas, mas eu estou falando na área rural, né? Na área rural é realmente conservar as reservas legais, né? As áreas de proteção, realmente manter ou realmente recuperar as que tenham sido, né, retiradas. Aqui na cidade tem muita coisa também que a gente pode fazer. Algumas abelhas, elas podem até ser criadas em casa. Hoje em dia tem muita gente já criando abelha como hobby. Não essa, né? Não a Apis mellifera, porque essa realmente não dá. Mas tem um outro grupo de abelhas que a gente também está se debruçando sobre esse grupo, que é um grupo chamado meliponíneos. Então, essas são as abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas aqui do Brasil. E, na verdade, elas são muito importantes no hemisfério sul, né? No hemisfério sul como um todo é onde elas se distribuem. E aqui no Brasil a gente tem também uma diversidade muito grande dessas abelhas. Como elas não têm ferrão, então elas não ferroam, elas são dóceis, são abelhas mansas. E muita gente está criando em casa. Então, por exemplo, você pode ter na sua casa uma caixinha de jataí, por exemplo, que ela também, de certa forma, ela vai ter que sair para coletar alimento, então ela vai
fazer a polinização em alguma planta que esteja ali perto, né? Então, a gente pode, na cidade, estar fazendo isso. O nosso papel específico é reduzir ao máximo, ali no IBAMA, né? Na Diretoria de Qualidade Ambiental, que é onde eu trabalho, o nosso papel é tentar, ao máximo, reduzir a exposição aos agrotóxicos, né? Então, quando o produto chega lá para a gente fazer a análise, a gente vai ver se há formas de reduzir o uso, né? Tem como usar o mínimo possível ou autorizar somente doses que não tenham um impacto tão devastador, né, sobre os polinizadores. Ou talvez na forma como é aplicado, exatamente. Exatamente. Tanto que assim, quando a gente começou esse trabalho com uma classe específica de agrotóxicos, uma das coisas que a gente fez foi proibir a pulverização aérea, por aviões, né? Porque por causa da deriva. Porque a deriva é um fator que, se essa aplicação não for muito bem feita, muito bem controlada, ela vai acabar caindo em outro lugar, não na área onde ela deveria ter a sua ação. E nisso eu posso, então, afetar uma área nativa, uma área que não era alvo do agrotóxico e está matando ali, né, os polinizadores que estiverem naquela área. Agora, você falou também da questão na zona urbana, né, que o nosso enfoque até era mais na zona rural e, de repente, a gente estava aqui falando também que existem abelhas nas cidades. Na cidade, né? exatamente. Então, eu penso assim, o nosso telespectador, que muitas vezes está vendo o programa, ele pode pensar, puxa, eu tenho uma caixa de abelhas aqui, está me incomodando, eu queria, digamos, matar essas abelhas, mas aí eu vou estar contribuindo para esse problema, afetando os polinizadores. Que conselho você daria para essa pessoa? Na área urbana é um pouquinho mais complicado, porque, por exemplo, no caso da Apis mellifera, é difícil você manter, porque realmente elas são perigosas e muita gente tem alergia, então você pode ter acidentes fatais, né? E como ela é agressiva, se você mexer um pouquinho, o enxame inteiro ataca. Mas quando for essa abelha tem uma abelha pequenininha, que ela é pretinha, o nome dela científico é Trigona spinipes, é aquela que enrola no cabelo. Sei. Ela não é perigosa, assim, quando ela está sozinha, assim, né? Então, se a gente identifica um enxame desse e está numa área que não vai entrar em contato com ninguém vai ficar atacando pedra, nada assim, porque realmente se ela atacar em bando, ela pode causar algum problema, não por ferroar, mas por atacar, entrar nos ouvidos, alguma coisa assim, né? Assustar mesmo. Isso, ela pode vir, exatamente, usar outros meios de defesa. Ou as jataís, que sempre quando forma ela forma um corredorzinho, um tubinho nas paredes, às vezes, ou no tronco de árvore, né? Então, deixa porque ela não faz nada. Não tem ferrão. Pelo contrário, ela é muito dócil, ela não vai atacar. Até uma abelha menorzinha. Ela é bem pequenininha, a colônia de jataí é bem pequena também, ela tem poucos indivíduos. Então, deixa ela ali. Na casa da minha mãe tem, lá em vários cantinhos das paredes tem os tubinhos, então a gente deixa, porque a gente está ajudando a conservar a vegetação, né, que tiver por ali, porque elas provavelmente estão polinizando a vegetação que tiver ali no raio de voo delas. E se for uma abelha mais agressiva? Aí... essa mais agressiva aí realmente... Chama o Corpo de Bombeiros. Tem que chamar o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil, porque aí é uma questão de risco para as pessoas, né? Então, é aquela... Quando você tem aquele conflito de escolha, né? Então, na área urbana é complicado, porque elas são realmente muito agressivas, elas podem invadir apartamentos, enfim, matar. Realmente, quem é muito sensível pode ter um choque anafilático e morrer. Então, essa realmente tem que retirar. Agora, tem grupos específicos que trabalham com resgate dessas colônias. Então, eles não vão matar, eles vão tentar retirar a colônia inteira e levar para um outro lugar, para uma zona rural, uma zona que não tenha muitas pessoas. Eu não vou lembrar agora aqui do telefone deles, mas no Facebook você encontra, né, grupos específicos de resgate de abelhas. Então, se há uma situação que dá para esperar um pouquinho, né, é um enxame que está longe, está numa árvore muito alta, que ninguém vai ter muito contato, chama esse pessoal para poder resgatar e colocar esses animais em outro local. Agora, a gente enfocou muito a questão das abelhas, né? Vocês estão estudando também especificamente o impacto dos agrotóxicos nas abelhas. Sim. Mas existem uma infinidade de outros polinizadores, né? Para a gente ter uma noção disso. Quais são os outros polinizadores e qual é a participação das abelhas nesse contexto de polinizadores, né?
Como eu falei, né? Vários outros insetos são polinizadores. A gente tem também mamíferos, por exemplo, morcegos também fazem polinização. Pássaros? Pássaros, muitos pássaros fazem a polinização e também fazem a dispersão, né, das sementes. Mas a polinização em si, o transporte de pólen, o grupo mais eficiente mesmo nisso são as abelhas. A gente vai ter também mariposa, vamos ter borboletas, besouros, moscas, né, que é o caso do cacau, por exemplo. Isso depende muito da planta, né, assim, porque às vezes a planta se especializou, ou ela deixou a sua flor evoluiu de forma a atrair um polinizador específico, que é o caso, né, por exemplo, do cacau. A gente tem beija-flor, por exemplo, né, aquela flor que a gente vê, o hibisco, você vê que ela é uma flor que ela é uma flor que ela é mais fundinha, assim, né? Então, ela tem o néctar dela tá lá no fundo da flor. Por que isso? Porque aí o beija-flor, ele, como ele tem aquele bico um pouco mais comprido, ele obrigatoriamente vai ter que colocar a cabeça dentro da flor para coletar o néctar, e aí o pólen da planta que está na parte mais superior, que são aquelas bolinhas amarelas, vai ficar na cabeça do beija-flor. Quando ele for fazer isso em outra flor, esse pólen entra em contato com a estrutura reprodutiva da outra flor. Então, depende muito da planta. Tem plantas que se especializaram. Por exemplo, uma abelha, a abelha vai ser muito pequena para essa flor. Ela até vai entrar, ela vai coletar o néctar, mas ela não vai pegar o pólen. Por quê? Porque a planta está adaptada para um polinizador maior, no caso, o beija-flor. E assim por diante. Mas a maioria das plantas é eficientemente polinizada por abelhas. Isso no mundo todo? No mundo todo, exatamente. É claro que no clima temperado você vai... A apis mellifera está no mundo inteiro, né? No mundo todo ela é usada como polinizador. Os Estados Unidos é um país que explora muito a questão do serviço de polinização. Então, você vê, por exemplo, caminhões levando caixas cheias de abelhas para polinizar determinada cultura. A cultura da amêndoa, se não me engano agora, ela depende de polinização, então os produtores alugam as caixas e aí os criadores, né, de abelha levam as caixas, deixam lá durante a época da floração, as abelhas fazem o trabalho, a cultura produz, aí eles pegam aquelas caixas e levam embora para polinizar uma planta em outro lugar. Né? Então, os Estados Unidos já tem um know-how maior nisso. Isso no Brasil não existe ainda? Existe, mas ainda de forma bem incipiente para algumas culturas. A gente sabe que, por exemplo, no melão, tem melão no Nordeste, usa já um pouco. No Sul, plantação de maçã também utiliza já aluguel de colônias de abelhas para fazer a polinização. Mas ainda é uma coisa bem pouca, assim, bem incipiente e que tem um grande potencial de ser desenvolvido. Principalmente se a gente usar os nossos polinizadores, por exemplo, se a gente focar nas abelhas sem ferrão, então elas não têm esse problema da agressividade, né? Você não precisa usar roupa especial para lidar com essas abelhas. Então tem um potencial bastante grande aí ainda para ser explorado, ser conhecido, né? Karina, eu queria agradecer as suas informações, seus esclarecimentos. Nós conversamos aqui com Karina Chan. Ela é analista ambiental do IBAMA e desenvolve já há alguns anos ferramentas para medir os impactos dos agrotóxicos nos polinizadores, em particular as abelhas, que são o principal animal polinizador em todo o planeta. Você pode enviar um comentário ou sugestão para o nosso programa pelo WhatsApp. O nosso telefone é o 999661616. Você pode também ligar gratuitamente no telefone 0800 61 2211. E você pode ver, baixar ou repassar esse programa. Ele está disponível na internet. Nosso endereço é senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Cidadania.